Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula de preenchimento de fichas, ok? Então, nós fizemos aquela primeira aula, vocês fizeram algum exercício, sempre assistam de novo o vídeo para dar aquela revisada. Agora, nós teremos a nossa segunda aula de explicação de o que nós vamos avaliar com relação ao paciente e que será muito importante depois para nós determinarmos qual a doença desse paciente, qual o prognóstico dessa doença e assim por diante, ok? Então, a aula hoje é muito importante, prestem bastante atenção e no final da aula nós temos aquele exercício, é uma pergunta só, então bem rápida, fácil demais, e aí vocês encaminham para mim no e-mail que eu já havia passado na aula anterior, ok? Então, vamos lá apresentar novamente para vocês. Então, tá lá. Então, vamos para o preenchimento de ficha, aula 2, né, da nossa disciplina de periodontia. E aí, nós vamos ver hoje a profundidade clínica de sondagem. Então, a profundidade de sondagem, nós vamos ver o nível gengival e o nível de inserção clínica, que são 3 parâmetros muito importantes na avaliação do paciente na clínica de periodontia, tá ok? Então, para isso, nós vamos utilizar a nossa sonda, né, periodontal, que vocês compraram lá, bonitinha. Essa é uma sondinha. E aí, cada sonda, né, a de preferência que nós pedimos para vocês, que é a de Michigan, tem a milimetragem 1, 2, 3, pula para 5 milímetros, 7, 8, 9 e 10 milímetros. E onde nós vamos colocar essa pontinha da sonda? Nós vamos colocar exatamente na região de sulco ou de bolsa periodontal, para nós calcularmos esses valores de profundidade de sondagem, tá? Em nível gengival e de nível de inserção clínica. Lembrando que a sonda ela é sempre inserida verticalmente nessa região, né? O único local onde nós não conseguimos exatamente colocar vertical é na região interproximal, exatamente por causa dos pontos de contato, e sempre nós tentamos fazer uma organização que vem do dente 18, 28, 38 e 48. É basicamente essa ordem que nós sempre vamos utilizar para ficar mais fácil para vocês. Então, organizem sempre para fazer nessa ordem, do 18 ao 28, do 38 até o 48. Vai ficar mais fácil para você e vai ficar mais fácil para aquela pessoa que estiver aí te ajudando, anotando os valores que você vai obter, ok? Então é isso, são 3 pontos na região vestibular e 3 pontos na região lingual ou palatina de todos os dentes. Lembrando, como eu disse, nessa região interproximal, como não, por causa do ponto de contato, não tem como você colocar a sonda de forma vertical, você pode colocá-la aí 45 graus para avaliar exatamente este pontinho aqui, que de repente pode ter lá uma perda óssea e uma bolsa escondida nessa região interproximal dos dentes, tá? Aí mostrando, então você vai inserir a sonda e vai fazer essas medidas, e na região interproximal você vai inclinar um pouco para pegar essa área de coa aqui, essa área interproximal, ok? E a profundidade de sondagem é exatamente, você vai avaliar desde a região da margem gengival até o fundo do sulco, o fundo da bolsa. Então, você vai colocar lá a sonda e vai medir até de onde vem aqui do ápice dessa margem gengival até o fundo da bolsa, sem forçar, né? Porque por mais que a ponta da sonda seja romba, ou seja, arredondada, se você forçar, apertar com força, ele vai penetrar no tecido. Então, sem forçar, você vai colocar nessa região e vai medir a profundidade de sondagem e anotar o valor do PS, da profundidade de sondagem. Sempre observando, tomando cuidado, para você, de repente, não bater num cálculo e parar no cálculo, e achar que essa é a medida. Então, temos que desviar desses cálculos, né, que porventura estejam lá, empurrando um pouco a gengiva,
para que nós consigamos a medida correta, mais precisão na nossa medida. Existem alguns tipos de bolsas, né, periodontais. Nós já falamos sobre isso, mas é só para dar uma recordada e viver aqui, né? Existe o sulco gengival normal, epitélio juncional aqui. Quando o epitélio juncional migrou, mas o osso, houve uma perda óssea horizontal, nós temos uma bolsa acima do osso. Então, nós chamamos de bolsa supraóssea. Quando nós temos uma bolsa, mas temos uma perda óssea vertical, nós temos a bolsa abaixo do osso. Então, nós temos uma bolsa chamada infraóssea. Isso aqui mostrando para vocês na radiografia periapical, sem a perda óssea, com uma perda óssea horizontal, portanto, a bolsa que está aqui é supraóssea, e com uma perda óssea vertical, portanto, a bolsa que se formou nessa região é uma bolsa infraóssea. Daí, quais as medidas que nós vamos precisar? Nós vamos precisar, então, da profundidade de sondagem, que é colocar lá, ver da margem gengival até o fundo do sulco, ou da bolsa. Então, isso é um valor. E nós temos um outro valor, que nós verificamos da região da margem gengival até a junção ou união cemento-esmalte. Então, esse é um outro valor chamado nível gengival. Então, com o valor da profundidade de sondagem mais o valor de nível gengival, eu consigo calcular um outro valor chamado nível de inserção clínica, mais conhecido popularmente como NIC. Então, o NIC é calculado fazendo a subtração da profundidade de sondagem menos o nível gengival. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, neste caso aqui, essa gengiva, percebam que ela sofreu uma recessão. Essa gengiva era para estar bem aqui, tá? Mas você vê que ela está lá para baixo. Então, o que eu vou colocar? Vou colocar a minha sonda e vou avaliar aonde ela vai bater aqui na profundidade e vou marcar dessa região da margem gengival até o fundo do sulco. Isso é a minha profundidade de sondagem. Daí, eu falei para vocês que eu tenho que calcular dessa região de margem gengival até onde? Até a junção cemento-esmalte. Só que percebam que a gengiva está para baixo da junção cemento-esmalte. Quando isso acontece, eu ponho um valor que vai dar aqui com um símbolo negativo na frente. Ah, tá. Entenderam? Então, eu vou pôr o valor negativo. Daí, como eu falei para vocês, quando eu for calcular o NIC, o nível de inserção clínica, eu preciso fazer profundidade de sondagem menos nível gengival. Só que o valor está negativo, portanto, menos com menos vai dar mais. Então, no fim das contas, eu vou somar esses dois valores. Ó, então, eu vi aqui, marquei profundidade de sondagem. Agora, eu venho aqui e marquei nível gengival. Só que como o nível gengival está acima da gengiva, eu coloco com um valor negativo. Daí, eu faço a conta, né, para achar o NIC. Eu vou pegar profundidade de sondagem menos nível gengival. Só que como o valor aqui é negativo, porque ele está acima da gengiva, então nós vamos ter negativo com negativo, vira positivo. Então o NIC vai ser dado como profundidade de sondagem mais nível gengival. O que seria exatamente o NIC? O NIC é onde está a sua inserção, aonde está o epitélio juncional. Então isso me mostra que o epitélio juncional, aonde que era para ele estar? Era para ele estar aqui, ó, junto da junção cemento-esmalte. Mas ele está quanto? Ele está bem mais para baixo. E esse tanto aqui é o milímetro que vai me dar este cálculo de profundidade de sondagem mais nível gengival. Exemplo. Então, aqui tem um caso clínico, onde eu peguei, aferi aqui e verifiquei. Dessa gengiva aqui, na margem gengival até o fundo do sulco, deu 7 milímetros. Aí eu peguei dessa região aqui, da junção cemento-esmalte, até essa região de margem gengival, deu 3 milímetros. Só que como está acima da gengiva, eu coloco negativo. Então, 7 menos 3 dá 7 mais 3, que menos com menos dá mais, vai dar 10 milímetros. Então, me mostra esse número
que eu perdi 10 milímetros de inserção. Era para a gengiva estar aqui, né? Na verdade, o epitélio juncional está aqui, mas ele está 10 milímetros para baixo disso. É isso que me diz o NIC. Então, um outro caso agora normal, né? Sem essa recessão. Eu verifiquei aqui a profundidade de sondagem. Aí eu vou ver que aqui temos, ó, o nível gengival. E aí eu tenho, como ele está, a gengiva está acima, eu tenho ele com o valor positivo. E aí eu tenho profundidade de sondagem, mais nível gengival, né? Só que lembra que o cálculo, a conta é profundidade de sondagem menos nível gengival. Como ele está com o valor positivo, continua como menos nível gengival, que vai ser o NIC. Portanto, o NIC vai ser este valor, ó. Profundidade de sondagem menos gengival, mas o nível gengival está positivo, porque está está abaixo da gengiva. Então, profundidade de sondagem menos nível gengival. O exemplo que eu dou para vocês, nesse caso clínico, e aí verificou lá, colocou fundo de sul. Deu o quê? Profundidade de sondagem deu 7 milímetros. Menos, quanto deu o nível gengival? Deu 4 milímetros. 7 menos 4, NIC dele deu 3 milímetros. Ou seja, eu perdi, neste caso, 3 milímetros da inserção, que deveria estar na região da junção semente-esmalte, está 3 milímetros para o ápice do dente, para o ápice da raiz. Ok? Tem um outro exemplo. Eu peguei, coloquei a sonda e verifiquei que profundidade de sondagem deu 8. Calculou daqui do ápice até a junção semente-esmalte, deu 0. Então, o NIC dele deu 8 milímetros, ou seja, eu perdi 8 milímetros, que era para essa inserção estar aqui. Belezinha? Fácil, mas tem que prestar atenção, porque senão você complica. Vocês complicam a vida e é um cálculo extremamente simples. E tem um outro índice, então esse é um índice que vocês vão calcular. Existe um outro que também é muito utilizado, tá? Principalmente utilizado para avaliação aí da população de uma maneira geral, que é o Índice de Higiene Oral Simplificado, IHOS. E aqui que é o IHOS? O IHOS é um índice que vai me demonstrar se o paciente ele tem uma higiene boa, se está bacana, se é regular, ou se o negócio não está bacana, que é o fraco, tá? Para isso, nós vamos utilizar aquelas pastilhas evidenciadoras, vamos evidenciar o biofilme dentário desse paciente, e vamos utilizar alguns dentes como dentes índices para isso. E quais são os dentes? Então, a gente não vai calcular todos os dentes, a gente vai calcular só alguns dentes. E no caso, nós vamos calcular o dente 11, né? Nós vamos calcular o dente 11, nós vamos calcular o dente 31, nós vamos calcular os dois molares superiores, primeiros molares superiores, o 16 e o 26, e nós vamos calcular os dois primeiros molares inferiores, o 36 e o 46. Só que na região superior, nós vamos utilizar somente a vestibular, como forma de calcular, o 31 na região vestibular, só que os dois molares inferiores, 36 e o 46, nós vamos olhar a região lingual deles. E daí, nós temos o seguinte parâmetro. Se o biofilme cobrir praticamente toda a face do dente, nós consideramos como índice 3. Metade do dente, índice 2. Só 1/3 do dente, índice 1. E não tiver nada, índice 0. E aí nós vamos marcar para esses dentes nessas faces. Daí como é que eu faço o cálculo? Eu vou pegar o score de placa por superfície, somá-los e dividir pelo número de superfícies examinadas, que no caso, né, se tiveram 6 dentes, serão 6 dentes. Não tenho 6 dentes? Vai calcular quantos dentes tiver. Ok? Então, por exemplo, coloquei um exemplo aqui. Na vestibular do 16 deu índice 0, na vestibular do 11 deu índice 3, na vestibular do 26 deu índice 1, do 31, 1, lingual 36, e lingual do 46 deu 2, e do 46 deu 3. Somei 0, mais 3, mais 1, mais 1, mais 2, mais 3. Divido por 6, porque eu tive 6 dentes aí. 10 dividido por 6 deu 1,6. Portanto, cai como um índice regular. Tá bom? Daí, eu fiz uma questãozinha para vocês, muito facinha.
questão de 3 minutinhos vocês fazem ela. Em um paciente com 26 dentes, total de dentes dele, foi observado a presença de 70 sítios com sangramento. Tá. Da aula passada. Realizado o índice de placa com os seguintes scores: 16, índice 3, dente 11, índice 3, dente 26, índice 1, dente 31, índice 1, dente 36, índice 2, dente 46, índice 2. Primeira pergunta: qual a porcentagem do sangramento? Então, lembra da regrinha de 3, 26 dentes, 70 sítios sangrantes, que era a regra de 3, para saber quantos por cento de sangramento ele tem, e o índice de higiene oral simplificado desse paciente. Então, vai se pegar lá o 3, vai somar com 3, 1, tá, dividido por 6, e você vai dar, né, o índice, se é bom, se é fraco, né, regular e tudo mais que nós passamos para vocês aí. Peguem isso daí, mandem para o meu e-mail, né, que eu já passei na aula anterior para vocês, e ótimo, só isso, coisa simples, tá bom? Na próxima aula a gente termina essa parte de ficha clínica, que aí vocês vão entender tudo o porquê de cada um deles, para nós chegarmos aí no cálculo final desse paciente, sabe? Para determinar qual é a doença, prognóstico e tudo mais. Tá? E essa é baseado já, essas doenças e tudo mais, baseado na nova classificação das doenças periodontais que foi feita aí em 2018. Ok? Muito bom. Até mais à noite, que nós estaremos lá na nossa aulinha laboratorial. Um abraço, pessoal.